Olá, bem-vindos. Eu quero com vocês agora fazer um pequeno resumo, do livro do Gênesis que nós acabamos de estudar, ok? Para recordá-los do livro do Gênesis, tá bom? Recordar o quê? Precisamos entender a sua estrutura, que nós acabamos estudando. Já disse isso no início, antes de começar, mas é bom nós frisarmos de novo para fechar o livro do Gênesis, tá? O primeiro livro da Bíblia hebraica, tem o nome de Berite, que significa no princípio. Na Bíblia grega, denomina-se Gênesis, tá? A tradução que chega para nós. Gênesis, porque descreve a origem do mundo, do homem e do povo de Israel, o povo de Deus, ok? O livro de Gênesis trata em si uma revelação sobre os temas básicos das origens, que se diz respeito a cada pessoa e a sua realidade como criatura. Então, o livro do Gênesis, como nós vimos, ele não vai falar de duas pessoas. Nós estamos estudando, Mas ele vai falar de cada pessoa e a sua realidade como criatura. Então, as duas pessoas, as duas figuras, Adão e Eva, representam toda a humanidade, representa eu e você, cada um de nós individualmente. Então, isso é preciso ficar claro para nós, para não termos aquela fantasia, de quando não conhecíamos a fundo a leitura sagrada do livro do Gênesis e tínhamos aquela fantasia, aquele romantismo, de início de conhecimento. Então, os dois personagens representam toda a humanidade, na história de Gênesis, ok? Isso é preciso ficar bem claro para nós. Quando se fala de Adão e de Eva, se fala da humanidade, de cada pessoa individual, tá bom? Como está estruturado o Gênesis, nós vimos também. A mais tradicional distingue em Gênesis das grandes partes. Primeiro, a história primitiva está no capítulo de 1 a 11, no capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis. A história patriarcal, que nós terminamos de ver, vai do capítulo 12 ao capítulo 50. Depois temos a primeira compreende a origem do universo, a primeira parte, Capítulo 1, versículos de 1 até o capítulo 2, versículo 4a, tá bom? Depois a segunda parte, a criação do homem e da mulher, sua elevação, a origem sobrenatural e a sua queda pelo pecado. Está no capítulo 2, versículos de 4b, capítulo 3 a 24, ok? Qual é a mensagem teológica do livro do Gênesis para nós? Dentre todos os livros do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, o livro do Gênesis ocupa um lugar proeminente, porque dele emerge uma doutrina sobre Deus. Do livro do Gênesis emerge uma doutrina sobre Deus, o homem e a história da salvação. Ok? A mensagem que o livro nos mostra sobre Deus. Primeiro, é um Deus único. É um Deus único. Segundo,
o Deus Criador, o Deus que fez tudo o que existe. Terceiro, Deus transcendente, que traz tudo à existência com sua palavra. Nós vimos isso também. No princípio era o verbo. Ou melhor, perdão, confundi aqui. Deus disse, faça-se tudo com a sua palavra. Tá? Deus disse, palavra. Ok? Corrigido o erro aqui, tá bom? Quarto, Deus de todos os homens, dos patriarcas e do povo de Israel. Quinto, o quinto tema ao qual está inserido no livro do Gênesis, a bênção, a promessa, a aliança e a eleição divina, a escolha. Né? Quais são os elementos para uma antropologia teológica? O homem é uma criatura em sua vida histórica. É chamado a entrar em comunhão com o seu Deus. Tá? Esses são elementos para uma antropologia teológica. Tá? Depois, o homem é o centro da criação e imagem de Deus. Nós vimos. O centro da criação é o homem. E ele é imagem e semelhança de Deus. Nós vimos isso também. Todas as criaturas foram criadas segundo a sua espécie. Não foi assim? E quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Tá? Então, o homem é o centro da criação e imagem de Deus. Outro ponto, Adão, Adamá, feito da terra, do barro, é um sujeito livre. Todas as criaturas foram feitas da terra, do barro. Adamá, por isso que eu disse, Adão, este personagem que está em Gênesis, representa eu e você. Somos o centro da criação de Deus. Somos sujeitos livres, tá? Feito da terra, feito do barro, somos frágeis. Ok? Outro ponto. Repito, Adão representa toda a humanidade. Isso precisa ficar muito claro para não termos aquelas fantasias que tínhamos antes de conhecer, tá? O primeiro homem é o arquétipo para representar aquilo que na perspectiva da salvação tinha importância para todos os homens, sobretudo para o povo de Israel. Então Adão, né, o primeiro homem, é o arquétipo para representar aquilo que na perspectiva da salvação tinha importância para todos os homens e, sobretudo, para o povo de Israel. Outro ponto, para encerrar o nosso resumo de Gênesis. A Bíblia não é um livro de história. Que fique bem claro isso para nós também. Tá? A Bíblia não segue uma cronologia exata. Se você for procurar isso, você vai entrar em confusão. A Bíblia não é um livro de história, ela não está preocupada com datas. Tem datas que não batem, tá? Não pode ser interpretada ao pé da letra, com leitura fundamentalista. Dou exemplo. O que está escrito aqui é o que é. Não, cuidado. Porque senão você pode adulterar a mensagem da Bíblia como palavra de Deus. Você pode interpretá-la
Ao seu bel prazer, você pode usar da Bíblia para manipular as pessoas com uma leitura fundamentalista. E vai totalmente contra aquilo, o propósito, o objetivo da Sagrada Escritura. Tá bom? Então ela não pode ser lida ao pé da letra. Ela tem que ser lida no seu contexto histórico, como nós fizemos. A realidade do povo, como eram os costumes do povo, como o povo vivia, né? Quais eram as crenças que dominavam naquele momento, naquela região. Nós vimos que existiam muitos deuses, até que o Deus único, Criador de tudo, acima de todos os deuses, se manifesta, não é mesmo? Então ela não deve ser interpretada ao pé da letra. Deve sempre haver uma leitura do texto dentro do seu contexto, procurar conhecer a realidade do povo e o porquê surgiu o texto, como o povo estava vivendo na época, e extrair a mensagem teológica, a mensagem de Deus. Tudo isso é importante e é preciso para ler a Bíblia, tá bom? Os livros bíblicos foram escritos por várias mãos, como uma colcha de retalhos. E isso precisa ficar bem claro para nós. A Bíblia é um livro inspirado por Deus? É, e não se discute. Mas ela é escrita por mãos humanas. Ora, se Deus quer se revelar aos seres humanos, ele precisa usar de artifícios humanos. Do contrário, ele não vai conseguir se comunicar. Então, Deus usa de escritores inspirados por ele, mas que são humanos, que são pessoas como nós, mas inspiradas por Deus para escrever o livro sagrado. Isso é um ponto que nós temos que ter também no nosso conhecimento, tá? E ela é uma colcha de retalhos. É como se fosse uma colcha de retalhos, melhor dizendo. A Bíblia foi escrita por várias mãos. O autor de Gênesis, nós podemos dizer que foram vários autores, não somente um que escreveu. Cada um em determinado ponto foi escrevendo conforme se compreendia a presença de Deus, conforme o seu tempo que estava vivendo. Compreendem isso? Se vocês entenderem esses pontos do livro do Gênesis, vocês entenderão todo o resto da Sagrada Escritura. Muito importante isso, tá bom? É inspirado por Deus, mas foi escrita por mãos humanas, sábios escolhidos por Deus. Tá bom? Então esse é o resumo do livro do Gênesis que fala para nós, que trata para nós no primeiro momento sobre Deus, um Deus único, né? Um Deus criador, um Deus transcendente, um Deus de todos os homens. Um Deus de todos os homens. E o primeiro momento que fala da história primitiva, da história dos patriarcas, como nasceu o povo de Israel em torno dos patriarcas, como se formou esse povo no Egito, se consolidou como povo de Israel, não mais tendo a figura do patriarca como centro, né? Esse é o livro do Gênesis que nós estudamos. Espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado. Se preparem para continuar estudando a Bíblia. Nós vamos começar no próximo vídeo o estudo do livro do Êxodo e vamos começar fazendo a introdução do livro do Êxodo, falando da introdução para melhor compreendermos os capítulos de Êxodo, que nós vamos estudar um a um também. Espero vocês, obrigado a vocês que estão inscritos no canal, podem continuar porque teremos mais vídeos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva,
compartilhe o vídeo com outros, para que mais e mais pessoas possam se somar a nós nesse estudo da Palavra de Deus. Ok? Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos.